Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Maísa Barbosa, esse é o canal Trama Literária e hoje tem discussão de livro feminista da nossa série de leituras feministas para o 2024. Nossa sequência tá chegando ao fim e já deixo o convite para você participar da nossa série de leituras feministas para 2025. Já tem vídeo explicando, já tem nossa sequência certinho, já tá tudo programado para o ano que vem a gente continuar com esse projeto de lermos juntos e juntas livros sobre feminismo, sobre crítica feminista e sobre gênero. Se você tá chegando por aqui agora, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações, curtir o vídeo e se você puder e quiser, contribua com o canal na nossa área de membros. Vou deixar o link e as informações todas certinhas por aqui. Bem, hoje a gente fala então sobre Democracia para Quem? Ensaios de Resistência. Eu tô aqui com o meu Kindle. Vou deixar uma capa aqui do lado, porque a capa dele é muito bonitinha, com um fundo amarelo, assim, é uma capa forte, assim, uma capa bonita. Então vou deixar a capa, a imagem da capa aqui do lado, que fica mais bonito. Democracia para Quem? Ensaios da Resistência, ele é composto de uma maneira particular, que é por meio de uma síntese, de um resumo de algumas palestras que foram feitas por Angela Davis, Patrícia Hills Collin e Silvia Federici aqui no Brasil em 2019. No evento intitulado Democracia em Colapso, as três autoras foram convidadas para estar no Brasil, vieram ao Brasil e nesse evento trataram um pouquinho sobre temas relacionados a essa questão da democracia, sobre o que é a democracia. A democracia, ela existe de fato num sistema dito democrático? A democracia existe para todos? A democracia chega para todo mundo pode dizer que vive num sistema democrático, todo mundo pode dizer que vive uma democracia, mesmo quando vive um sistema democrático. As autoras vão falar então cada uma a partir de temas que são caros para si, assim, ainda que cada uma delas reflita sobre temas similares, sobre a questão de raça, sobre a questão de gênero, sobre a questão das mulheres, ainda que elas perpassem pela discussão da democracia sobre esses temas, relacionados a esses temas, cada uma vai discutir mais parecido com o que elas já discutem em outros textos da vida. O mais interessante é que elas, todas as três, assim, elas conseguem fazer um diálogo que perpasse e que questione a realidade do Brasil, assim, dá para perceber que as três tiveram esse trabalho de se inteirar das coisas que estavam acontecendo por aqui, dos movimentos que estavam acontecendo por aqui, para pensar sobre isso, para pensar sobre essa ideia da democracia, para pensar sobre como a democracia funciona e de que modo que sujeitos são afetados por coisas que parecem muito verdadeiras. Então, quando se diz sobre democracia, dá a impressão de que todo mundo vive num sistema que ele é democrático para todo mundo. Agora, quando a gente começa a questionar, tá, mas o que é a democracia? Quem define esse conceito? A partir de onde, hoje no Brasil, por exemplo, a gente utiliza esse conceito? Então, a partir dessa ideia, a gente vai desconstruindo algumas falácias e algumas ideias que parecem muito unívocas e que parecem muito certeiras para todo mundo. Vai ser um vídeo curto comparado com outros vídeos que a gente fala sobre livros feministas por aqui, que geralmente são vídeos extensos, justamente porque eu vou pegar as ideias centrais de cada um, assim, porque eles pegaram justamente naquela estrutura de palestra. A palestra da Angela Davis e depois a sequência de perguntas sobre o que a Angela Davis falou. E aí eu vou pegar as ideias que eu considerei mais centrais e que eu considerei mais importantes de falar em relação às palestras de cada uma. Quem quiser ter uma discussão mais completa, quem quiser ter um entendimento mais completo, vale pro livro. É um livro bem com uma linguagem bem facinha, com uma linguagem bem gostosa, até porque são textos produzidos para serem falados principalmente, não para circularem por meio de texto acadêmico. A Angela Davis, ela começa falando sobre uma espécie de sentimento de urgência de futuro que em algum momento se teve e que se teve inclusive por meio de movimentos que aconteceram em países como o Brasil. Ela cita alguns eventos que aconteceram no Brasil ali em 2015, alguns movimentos que aconteceram nessa época, para mostrar que quando esses países considerados emergentes, considerados subdesenvolvidos, estavam com ações, estavam com movimentações com um grande volume de pessoas e conseguindo conversar com o resto do mundo, foi um momento em que se considerou que justamente essas transformações aconteceriam a partir daí. Justamente porque uma coisa que a Angela Davis vai questionar, e não só a Angela Davis, mas a gente vai ver na fala de outras mulheres também aqui do livro, de que muitas vezes essa luta, esse movimento, nem sempre vai ter um resultado concreto. Só que sempre se espera um resultado concreto, até porque senão ninguém se movimentava. Então, quando toda essa movimentação sai de países considerados subdesenvolvidos, necessariamente há uma esperança muito grande e que não necessariamente isso se concretizou, justamente porque depois
Na época, a gente tem 2019, é o momento em que Bolsonaro está ascendendo à presidência, então tá naquele momento em que todo mundo tá esperando por uma coisa muito ruim, tá esperando pelo pior, porque a gente tá vendo aí, naquele momento, o crescimento com ainda mais força de um conservadorismo que parecia que já tinha ficado para trás. E aí, Angela Davis, ela vai dar a primeira lapada, assim, vai falar diretamente sobre isso, sobre o fato de que a democracia como a qual a gente conhece, ela sempre foi extremamente falha. Até porque é uma democracia que convive com a colonização, com o genocídio indígena, com a exploração das mulheres, no caso aqui acrescentando com a exploração das crianças, isso de fato não é uma democracia. Se a gente tem sujeitos que estão à margens, sujeitos que estão excluídos, isso não é democrático, ou pelo menos ele é um sistema democrático muito, muito falho. Até porque, como ela vai dizer, a democracia não diz respeito só a um sistema eleitoral no qual as pessoas podem votar. A democracia vai além disso. Depois, claro, Angela Davis, ela vai falar sobre o sistema prisional, que é um tema muito recorrente para ela, e ela fala, inclusive, sobre o sistema prisional brasileiro, no qual, naquele momento, está havendo uma série de relatos em relação a práticas de tortura nos presídios. Então, nota-se que o presídio, ele não é um espaço, como gosta-se de se dizer, em que a pessoa ela vai ali para poder se ressocializar. O presídio, ele é, na verdade, um espaço de exploração e de tortura daquele sujeito. Isso não é positivo nem para o sujeito que está preso, né, que está sofrendo a tortura diretamente, mas isso também não é positivo para a sociedade, ainda que a sociedade gosta de achar que se a pessoa está presa, ela tem que se lascar, ela tem que se ferrar, ela tem que apanhar, ela tem que viver nas condições mais miseráveis possíveis. Ainda assim, o que as pessoas não pensam é que depois essa pessoa que está retida de sua liberdade, ela volta, e aí quando ela volta com mais ódio, ela volta com mais traumas, ela volta mais violenta, ela volta tendo aprendido novos crimes. Então, a prisão, a cadeia, ela deveria cumprir essa função de ressocializar esse sujeito e de fazer com que esse sujeito talvez voltasse um pouco mais digno para a sociedade. O que, como a Angela Davis mostra e como a gente sabe muito bem, não funciona de jeito nenhum. A gente vai percebendo cada vez mais uma superlotação das cadeias, a gente vai percebendo cada vez mais as pessoas violentas, a gente vai percebendo cada vez mais um número maior da criminalidade e não tem sido feito um trabalho eficaz de lidar em como isso pode ser transformado. Como a Angela Davis repete essa em outras obras, a cadeia então ela serve para proteger um grupo específico de pessoas, ela não serve para proteger a sociedade que não está protegida, ela não serve para ressocializar o sujeito, ela só serve para manter um grupo pequeno de sujeitos sob proteção. Depois, Patricia Hill Collins vai falar sobre feminismo negro e ela vai falar sobre movimentos de empoderamento que venham da base. Ela começa dizendo o feminismo negro ele não é um tipo diferente de feminismo, ele não é um tipo particular de feminismo, ou não é como se fosse um feminismo que ele surge a partir de um feminismo pré-existente. Eu acho essa uma discussão bastante importante, até porque as mulheres negras elas tiveram na gênese, no nascimento de movimentos de resistência, entre elas o feminismo. Claro que por uma série de razões de classe, por uma série de razões de raça, essas mulheres elas não eram consideradas pelas feministas brancas que acabavam ganhando mais relevância. Mas isso não significa que as mulheres negras não estiveram lá no nascimento do feminismo. E a Patricia Hill Collins vai falar sobre isso, sobre o fato de que é necessário entender que não é que já tinha uma coisa pronta e as mulheres negras foram lá e adaptaram um outro feminismo para suas particularidades, como muitas vezes a gente acaba pensando de fato. Uma outra questão que ela leva a gente a pensar é como a gente faz para continuar lutando, ainda que a gente não vai tendo vitórias. E ela faz isso olhando para movimentos de mulheres e para movimentos de base que estão aí conquistando seus direitos. Teve um livro que a gente falou aqui no canal, que é o Feminismo Decolonial, da Françoise Vergé, que ela fala sobre a existência de muitos movimentos de mulheres na conquista de direitos, na conquista de direitos trabalhistas, e que essas mulheres muitas vezes estão organizadas e estão conquistando seus direitos, só que não são vistas. Não são vistas nem pelos grupos dominantes e não são vistas nem pelos grupos de militância, muitas vezes. Como, se a gente for pensar sobre o conhecimento teórico, sobre o conhecimento intelectual sobre o feminismo, ele não é produzido pelas mulheres que estão nas lutas de base, muitas vezes essas mulheres que estão produzindo esse conhecimento, elas não enxergam essas lutas. É como se essas lutas não existissem porque não chegam até elas. E a Patricia Hill Collins vai mostrar que essas lutas existem, essas lutas conseguem os resultados, essas lutas conseguem fazer com que haja mudanças significativas para aqueles grupos, mas só precisa se olhar
olhar e entender que o feminismo ele não é só o que é produzido nos círculos de produção do feminismo. Pensando sobre a questão chave, sobre a questão da democracia e sobre a existência, sobre a questão de existe de fato uma democracia, a Patrícia Hughes Collins ela fala uma coisa que é muito importante, que é o fato de que as pessoas se conformam com a desigualdade social. E ela diz que a gente precisa entender que não é natural nos acomodarmos com a desigualdade social. A desigualdade social ela precisa ser alguma coisa que incomoda constantemente. Não é natural pessoas terem direito diferente à escolarização, à saúde, a cuidado. Então não é diferente a proteção, a moradia, a dignidade, a trabalho digno. Então não é natural haver essa diferença. E a gente só consegue pensar numa democracia plena de fato quando a gente entender que a desigualdade social não é natural. Enquanto a gente estiver naturalizando a desigualdade social, a gente não pode dizer que a gente tem democracia. A Silvia Federici, por sua vez, ela vai pensar sobre a existência ou não existência da democracia, pensando sobre o capitalismo, que é o tema sobre o qual ela pensa em diversas das suas obras, que é pensar sobre a perseguição às mulheres, a perseguição às bruxas dentro de um sistema capitalista. Então ela vai pensar que nos últimos 500 anos, quando a gente pensa sobre a sociedade, quando a gente pensa sobre como funciona a relação, um crescimento de um estado, por exemplo, um crescimento de um país, esse crescimento ele vai acontecer por meio da colonização, por meio da exploração, por meio da exploração de sujeitos e por meio da exploração do trabalho de sujeitos. Então, se a gente tem um país que cresce dessa maneira, e isso é prerrogativa do sistema capitalista, a gente entende que no capitalismo é assim mesmo, é natural que isso aconteça, precisa ser assim, o país ele precisa ser competitivo, ele precisa colonizar, ele precisa dominar o outro país, então necessariamente a gente não tem um sistema democrático. Esse sistema democrático ele não acontece de maneira eficaz porque ele acontece com a subjugação, ele acontece com a exploração de outros sujeitos. Se para um país crescer ele precisa colonizar um povo em específico, ainda que nos moldes modernos da colonização, então necessariamente não há democracia, porque a democracia ela precisa funcionar por meio de ideias básicas e centrais, como a questão da autodeterminação dos povos, do acesso igualitário aos direitos. Então, se não está tendo autodeterminação dos povos e não está tendo acesso igualitário aos direitos, não está tendo democracia. Pensando, como a Patrícia Hughes Collins falou, sobre desigualdade social e sobre a necessidade de se conformar com isso, a Silvia Federici ela vai falar algo como a gente naturaliza uma habilidade em criar status hierárquicos de vida. Então, necessariamente a gente tem alguém que vai viver com uma vida melhor, outra pior e outra pior e assim por diante, por meio das nossas classes sociais, que são, além disso, influenciadas também por aspectos como de raça e como de gênero. Então, a gente cria níveis hierárquicos de vida e a gente naturaliza isso. A gente naturaliza tanto isso que, para uma pessoa, mesmo uma pessoa que seja mais esclarecida possível, o natural ou o desejo é que a gente ascenda nesse nível hierárquico de vida. Então, eu quero melhorar a minha vida por meio do meu crescimento dentro desse status hierárquico de vida. A gente não pensa em como reinventar isso, em como reconstruir isso, em como modificar esse status hierárquico de vida e como transformar isso numa coisa mais igualitária, mais justa, menos exploratória. Então, necessariamente, quando eu estudo, quando eu trabalho, quando eu ganho grana, necessariamente eu quero melhorar o meu status hierárquico de vida de uma forma que isso está completamente naturalizado. Depois ela vai voltar para o tema que é comum à obra dela, que é a ideia de caça às bruxas. E ela vai falar sobre como isso acontece contemporaneamente. Ela vai citar um momento específico nos anos 70, nos Estados Unidos, em que, de repente, as mulheres que ganhavam ali, que recebiam um determinado tipo de assistência social, recebiam um dinheiro por mês, essas mulheres, de repente, começaram a ser vistas como preguiçosas, como folgadas, como exploradoras, como dadas, todo aquele discurso que a gente também ouve aqui sobre o Bolsa Família. Então, de repente, esse grupo de mulheres ele foi considerado como inimigo. Precisou-se atacar essas mulheres de modo recorrente, de modo constante, por bastante tempo, para que esse direito fosse sendo cortado. Ainda que isso colocasse necessariamente a vida daquelas mulheres em profunda dificuldade. Mas foi preciso construir essa ideia de inimigo em comum, assim como foi feito com as bruxas
no 1800, 1700. Então foi preciso construir essa ideia dessas mulheres ali na década de 70 do século XX como inimigo em comum para que os direitos dessas mulheres fossem cortados e porque elas eram naquele momento enxergadas e percebidas como o grande problema para a economia. E a Silvia Federici ela vai retomar um ponto que também é abordado pela Patrícia Viscoli, de que às vezes o feminismo está muito distante desses movimentos. E ele não está distante só lá na gênese do feminismo, ele está distante talvez ainda hoje, quando essas mulheres estão se organizando, quando essas mulheres estão se articulando para conquistar direitos, para resistir a determinadas opressões, para não perder direitos. Muitas vezes esse é um tipo de debate que acaba não sendo interessante para mulheres feministas que produzem teoria, que produzem uma discussão intelectual em relação ao feminismo, até porque é como se aquele problema fosse muito localizado, fosse muito distante dessas mulheres que estão aqui no outro ponto. Pessoal, é isso. Eu peguei as ideias centrais de cada uma das 3 autoras que foram selecionadas a partir das palestras para compor esse livro, Democracia para Quem? Mas lembrando que tem, depois das palestras e que estão presentes aqui no livro, toda uma discussão por meio de perguntas e respostas da plateia e do público que estava ali. Então essa discussão, ela se estende por meio da contribuição de outras pessoas e por meio de outras vozes. Eu me centralizei nas palestras e nos temas que cada uma foi discutindo a partir dessa questão em comum aí. Para quem que é essa democracia ou para quem que chega essa democracia? Que é isso. Espero vocês para as nossas leituras feministas de 2025. Até mais!